Tudo bem? Pastor Célio, canal Icé. Mais uma vez com você, e eu queria dividir algo muito bacana com você hoje. Hoje eu queria dividir com vocês uma indagação que eles me fazem muito na igreja e também quando nós temos algum diálogo com alguns amigos, e essas indagações me fez gravar esse vídeo, ok? Nós queremos falar hoje sobre a diferença entre doutrina e costume, mas antes, vai lá no linkzinho aí da inscrição, dá aquele clique, ajuda a gente a caminhar nessa jornada, a continuar fazendo esse trabalho aí de ensinamento, e a gente tem muita coisa para dividir um com o outro. Ajuda a gente, segue a gente e vamos com tudo naquilo que é o que é proposto para hoje. Vamos falar sobre qual a diferença entre doutrina e costume. Doutrina. A palavra doutrina, ela tem o significado de ensinar, instruir. A doutrina é toda a nossa regra de fé da vida cristã. Toda a doutrina, ela é totalmente bíblica. Ela é a verdade inerrante da palavra do Senhor. O próprio Jesus, ele que convoca, ele que chama, e quando ele chama, ele junta os seus discípulos e começa a passar para eles o ensinamento que eles deveriam ir no grande Ide. E esse ensinamento ele deveria passar para aqueles que se chegavam ao novo caminho. E até mesmo Paulo, quando adentra nessa jornada, ele passa a ser um dos maiores ensinadores aos gentios, porque ele foi chamado para isso. E na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ele ensina a Timóteo dizendo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Quando ele ensina isso a Timóteo, ele está falando: Timóteo, persevera nessas coisas, continua dentro da doutrina. A Tito, ele virou e falou assim: conserve-se na sã doutrina. Ele estava dizendo que nós deveríamos permanecer seguindo os parâmetros bíblicos, baseado na sã doutrina. E você vê que como isso era tão forte, como essa instrução era tão inerrante, que o próprio Jesus, no Mateus 24, no versículo 35, ele fala assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele estava afirmando que a doutrina que ele tinha passado a seus discípulos, ela é imutável, ela não ia mudar de geração em geração. Pedro afirma que ela é para sempre e eternamente. Então, as doutrinas bíblicas, elas são imutáveis, ela é real. Jesus falou que ai daquele que tirar um J ou um tio. A doutrina, ela é a base da nossa regra de fé. E o próprio Paulo, mais uma vez, ele leva a Timóteo, em 2 Timóteo 2,4, dizendo da seguinte forma: haverá dias que renegarão a sã doutrina, dando comichão nos ouvidos para buscarem doutores que lhe ensinam as suas próprias concupiscências. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que existiria pessoas que tentariam mudar a sã doutrina, mudar o que a Bíblia ensina, buscando conceitos errôneos para levar o povo ao erro. E isso está acontecendo muito hoje. Mas vamos pegar agora o que é costume. O que é costume? Costume é comportamento pessoal, é o mutável de uma congregação, como se fosse uma ética, é um comportamento que pode ser mudado. Mas o que isso tem a ver com doutrina e o que tem a ver agora o costume? Por quê?
a realidade que o nosso comportamento, o comportamento do cristão, o comportamento daquele que é chamado para seguir o mesmo caminho que Jesus chamou os seus discípulos, e eles transcorreram as décadas e chegando até nós, deveríamos continuar com ela. E esses costumes, ele faz a diferença que existe entre a igreja e o mundo, a diferença que existe entre o comportamento cristão e o comportamento do mundo. Quando nós colocamos um costume, nós queremos mostrar que somos diferentes. Então, esse comportamento ético da igreja em seus costumes, eles estão sendo mudados para ter uma comparação, uma união daquilo que a gente pode fazer para atrair pessoas. E esse comportamento, principalmente da igreja, está fugindo à regra daquilo que é os verdadeiros costumes, que a própria igreja, durante anos e séculos, ela se manteve fiel. Quando nós falamos isso, estão dizendo que a própria palavra do Senhor fala, portai-vos de maneira que não trazei escândalo, nem para gregos, nem para judeus e nem para a igreja. Quando isso acontece, a gente muda o nosso comportamento cristão, nós estamos nos equiparando com aquilo que o mundo faz. O que isso significa? Eu não preciso ir e fazer o que o mundo faz para eu pregar o Evangelho. Eu não preciso mudar os comportamentos cristãos, ético e real, para que eu pudesse trazer pessoas para a igreja. Preste atenção no que eu vou falar neste exato momento. Eu não tenho que ter e fazer com que a igreja seja conforme eu quero. Nunca eu vou conseguir isso. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja, ela é adornada. A igreja, ela é imaculada. Então eu não vou fazer e não vou ter uma igreja conforme eu quero. Nunca isso vai acontecer. Nós precisamos ter a inteligência para alcançarmos a nossa salvação, que é o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, para entendermos que somos nós que temos que mudar. Nós temos que ser aquilo que a igreja quer que sejamos, e não a igreja ser aquilo que eu quero que seja. Então, esses comportamentos de costumes, ele tem mudado esses critérios, e nós estamos vendo que a diferença real entre cristão e não cristão não existe mais. Existe cristão que não tem mais identificação, assim como o mundo não tem. Só que nós somos chamados para ser luz e ser sal. E é isso que a igreja é. Por isso que nós temos que ter a doutrina que nos baseia, temos que ter o costume para nos diferenciar e seguir caminhando firme com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até chegarmos ao céu. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.